Pessoal da Aeroflap, nós estamos aqui para uma entrevista com o Jerome Cargier, que é o CEO da Latam, e ele vai explicar algumas coisas relacionadas ao mercado de aviação brasileiro e também a recuperação da companhia e como a companhia vai enfrentar essa crise que atualmente está no setor de aviação. Vamos lá, Jerome? Vamos embora. Jerome, a primeira pergunta, assim, e que esclarece muito sobre a situação atual e também serve para a companhia explicar algumas situações, é como que a Latam está enfrentando essa crise? Eu acho, Pedro, que o primeiro momento de ajuste emergencial, vamos chamar assim, sem saber do tamanho da crise, mas a gente já em março, a gente precisou fazer um ajuste, tanto de malha, voando menos, porque tinha muito menos demanda, muito menos passageiro, e mesmo o passageiro que tinha comprado estava desistindo de viajar. Então, o primeiro ajuste foi um ajuste de malha e uma conversa com os colaboradores para entender como é que a gente colocava o pessoal em licença não remunerada, que foi a primeira ação importante que a companhia tomou em março. A gente entrou com um programa de licença não remunerada voluntária e compulsória, que foi negociada com o sindicato, para a gente passar por esses até agora 2 meses e alguma coisa, até o final de junho, quando a gente espera aí renegociar e rediscutir um ajuste de mais longo prazo, né? Como a receita caiu muito, de forma muito violenta, a gente precisava equilibrar os custos também de forma muito violenta, que foi o que a gente fez na quantidade de voos e nas licenças não remuneradas, além de rediscutir com todos os fornecedores nossos como é que a gente pode buscar uma redução dos custos e pagamentos durante esse período. Essa foi a primeira reação. Então foi uma reação mais emergencial, vamos dizer assim, de conter gastos. E Jerome, a companhia tem uma previsão de, nos próximos meses, os próximos 2, 3 meses, reduzir o quadro de funcionários ou a sua frota de aviões? Eu acho que é difícil a gente ter uma visão de muito longo prazo, né? A gente vai refazendo as análises e as projeções quase todo dia, em função de informação nova que aparece. O que a gente sabe hoje é que a queda de venda foi tão brutal e ela está também acompanhada com uma desaceleração econômica que está reduzindo as economias das pessoas e das empresas. Então, o que a gente imagina é que, na medida em que as barreiras de viagem e de restrição e fechamento de fronteira, na medida em que isso for aberto, mesmo assim vai levar tempo para a quantidade de passageiros voltar ao patamar que a gente estava em 2019. Então, a recuperação ela vai ser gradual e ela pode demorar talvez 3 anos, 4 anos, sendo muito transparente, tá, Pedro? Então, a gente sabe que é necessário um ajuste, porque a estrutura e a companhia, a empresa que a gente tinha no mercado de 2019, ela provavelmente, não é só a Latam, mas nenhuma companhia aérea consegue ficar igual no mercado que é 40% menor, que é eventualmente o que a gente vai ver até o final desse ano. Então, isso pode envolver redução de quadro, pode envolver licenças não remuneradas mais estendidas. Quer dizer, a gente está analisando, em conjunto com os nossos colaboradores e o sindicato, as melhores medidas para acertar o tamanho da companhia para esse novo mercado. Mas você já espera alguma recuperação significativa de demanda nesse ano? Que não precise reduzir tanto assim a companhia? Significativo é uma palavra difícil de interpretar nessa hora. A gente está voando hoje praticamente 5% do que a gente normalmente voa. A gente espera durante o mês de junho e julho subir isso para chegar eventualmente no final de julho até 19, 20 talvez por cento do que a gente teoricamente devia estar voando. O quanto vai estar em dezembro é difícil saber hoje, mas provavelmente a gente está falando de um mercado 30, 40% menor no mínimo em dezembro. Então, esse é um ajuste significativo, mas versus hoje, para uma mudança significativa de vendas, né? A gente espera que as vendas, em relação a hoje, se multipliquem por 5 ou 6, né? Para a gente ir no patamar que a gente está falando, que era de 40% de queda em relação ao passado. Então, eu acho que é necessário um ajuste, sem dúvida, e a gente tem responsabilidade, eu como líder dessa companhia tenho responsabilidade para fazer esse ajuste, por mais que eu não goste, por mais que eu acho que seja muito duro, o setor aéreo vai ser outro
depois dessa crise. E Jerome, nós vimos nessa semana que a Latam, o grupo Latam como um todo, entrou numa espécie de recuperação judicial, de renegociação de dívidas. Há alguma diferença entre a recuperação judicial e o capítulo 11 dos Estados Unidos e como que isso afeta a filial brasileira, no caso? Ótima pergunta, Pedro. Tem sim uma diferença. Não a intenção. Tanto a recuperação judicial aqui no Brasil, quanto o capítulo 11 nos Estados Unidos, buscam recuperar as empresas, ou seja, fazer com que elas voltem a operar de forma sustentável e no longo prazo. A forma em que isso é feita, isso sim é bem diferente entre o Chapter 11 e a recuperação judicial aqui no Brasil. A liberdade e a autonomia que a empresa tem, a classe do processo, a forma organizada em que os Estados Unidos conduzem o Chapter 11, fazem com que o Chapter 11 é um processo pelo qual várias companhias já passaram, como o American, como o Delta, como várias das montadoras de veículos já passaram pelo capítulo 11, saíram e se recuperaram. A recuperação judicial aqui no Brasil, ela não tem um histórico tão bom de recuperação das empresas, por isso que são processos com objetivos parecidos, mas realidade e execução bastante diferente. E existe algum risco da Latam Brasil também entrar na recuperação judicial? Porque a Latam Brasil está inicialmente fora, né? Isso, você mencionou bem. A gente, das filiais do grupo, foram Chile, Colômbia, Peru, Equador e Estados Unidos que entraram no Chapter 11. E por que fez sentido eles entrarem e a Latam Brasil não entrar? Muito do Chapter 11, o que ele faz? Ele separa as dívidas que a empresa tem e garante que ela pode operar enquanto renegocia essas dívidas, enquanto reestrutura essas dívidas. Essas dívidas, para a Latam Brasil, elas estão majoritariamente na holding, no Chile. Então, quando o Chile entra na recuperação judicial americana, no Chapter 11, a gente já consegue fazer a reestruturação necessária nas dívidas, nos passivos financeiros da Latam Brasil também. E também consegue renegociar os contratos de leasing, que estão também majoritariamente no Chile e não no Brasil. Então, a decisão essa semana foi não entrar nem em Chapter 11 para a Latam Brasil, nem em recuperação judicial, porque a gente já consegue, com o movimento que a Latam Chile fez, capturar o benefício e a proteção que o Chapter 11 nos dá. Além disso, Pedro, também tem uma discussão em curso já há algumas semanas com o BNDES aqui no Brasil, para garantir que o BNDES ajuda no capital de giro da empresa para continuar operando aqui no Brasil. Então, a gente confia que isso vai avançar bem. Essa proposta de ajuda do BNDES, como é que ela funciona em relação à filial brasileira da Latam? Ou ela afeta todo o grupo inicialmente? Não, desde o começo, a conversa com o BNDES, uma das condições que o BNDES colocou, com a qual a gente concorda, era que o investimento colocado pelo banco, ele fosse direcionado para a operação brasileira e não para outra operação do grupo. Faz sentido, já que a gente está falando do Banco de Desenvolvimento Brasileiro. E a gente está de acordo com isso e consegue atender isso. Então, nesse aspecto, ela não difere. E o plano está para que esse investimento seja direcionado para a operação da Latam Brasil e não fora do país. A Latam Brasil, para finalizar esse bloco aqui de entrevista, a Latam Brasil, ela tem alguma perspectiva de futuro, alguma mudança que ela vai fazer em relação à frota, em relação aos serviços? Se vocês vão focar mais em voos domésticos na retomada, como é que vai ser isso? Pedro, acho que a retomada muito provavelmente vai ser mais rápida nos voos domésticos do que nos voos internacionais, pela própria natureza da incerteza que o passageiro vai ter se ele pode ou não voar atravessando fronteiras. Então, a gente imagina que a gente vai acelerar mais rápido no doméstico do que no internacional. O que são alterações de mais longo prazo no serviço ou na frota, a gente ainda tem que discutir, porque o impacto que o vírus traz na experiência do passageiro
tanto no aeroporto quanto a bordo, ele vai ter que ser discutido na medida em que a gente conheça mais do vírus, né? Como é que ele se propaga, como é que a gente se protege de fato. Então, a gente fez algumas mudanças iniciais agora, que já estão implementadas, quanto à limpeza dos aviões, a repensar o serviço, a distribuição dos passageiros pela cabine, aos protocolos de embarque, check-in, repensar tempo em solo, quer dizer, a gente, né, processo de limpeza das aeronaves, a gente fez tudo isso. Com o tempo e conhecendo mais sobre esse vírus, como ele se propaga e como a gente se protege, a gente pode fazer com que algumas dessas mudanças sejam permanentes, ou a gente coloque outras alterações no serviço. Então, acho que falta conhecer mais e estudar mais, e também a gente imagina que em algum momento a gente vai ter uma vacina, quer dizer, a gente vai repensar o serviço na medida em que essas informações elas chegarem. E o que a gente tem que ver, finalmente, o último ponto aqui, é que a gente tem agora uma oportunidade com o que vai acontecer nas próximas semanas, de repensar, sim, a frota. Dada essa nova realidade, o que a gente pode ver com as frotas que a gente tem, por exemplo, voando long haul? Hoje a gente tem 3 frotas que operam aqui no Brasil, né, o 350, o 767 e o 777. Como é que a gente redistribui e repensa nessas frotas na medida em que a gente precisa de menos avião voando? Então tem um dever de casa aqui que a gente ainda tem que endereçar, de como que a gente otimiza e torna essa frota mais homogênea. E também no doméstico aí não tem uma questão de frota, porque muito provavelmente a gente não sai da família do 320, mas aí entre os aviões, entre os 319, 20 e 21, como é que a gente repensa na frota em função dessa nova realidade de demanda. E aí eu queria finalizar com uma mensagem que eu posso passar a quem nos assiste agora. A gente sempre tem dúvida, né? Tem tanta coisa acontecendo e a realidade dessa crise é tão desconhecida, mas a gente tem que passar uma mensagem nesse momento de confiança nas operações da Latam. Na Latam Brasil, a Latam Brasil não mudou em nada a sua operação, não entrou em Chapter 11, não entrou em recuperação judicial, e mesmo o processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, ele tem o objetivo de manter a operação da companhia, enquanto se renegocia as dívidas do passado. Então, a gente vai continuar vendendo, vai continuar voando, vai continuar pagando salários para os funcionários, vai continuar pagando os fornecedores, exatamente como a gente fazia antes. Os seus pontos no Latam Pass continuam valendo a mesma coisa. Então, precisa ter muita tranquilidade, porque em nada isso se parece com, eventualmente, o que aconteceu na Ocean Air no passado. E, às vezes, as pessoas podem misturar as coisas e achar que é o que está acontecendo. É totalmente diferente do que aconteceu no passado, e o passageiro pode ter tranquilidade daqui para frente. E, Jerome, um pouco na parte dessa última pergunta, a Latam, com esses últimos voos cargueiros que ela anda fazendo, ela vai focar um pouco no mercado de carga, ou isso já estava sendo feito antes da crise? O mercado de carga sempre foi fundamental para a Latam. Lembrando, aqui no Brasil, a gente transporta metade da carga aérea de todas as companhias, ou seja, o mercado inteiro, 50% do mercado é Latam Brasil. Então, a Latam já tem uma participação e uma relevância muito grande no mercado de carga, sempre historicamente foi importante para a TAM, para a LAN e para a Latam. A gente agora, a gente tem alguns cargueiros dedicados que obviamente estão voando muito agora nesse momento, porque tem muito desafio imediato, né, de trazer recursos, principalmente muito médicos, de uma localidade para outra. A gente também está adaptando nossos aviões de passageiro para ir buscar carga na China. Então a gente fez um processo interessante de retirada de parte dos assentos, adaptação na cubagem, como é que a gente pensa num avião de passageiro, e a gente bateu recordes de carga em aviões passageiros, recordes mundiais, entre o 777 e o 787, homologados pela Boeing. Aí a Latam bateu recorde de quanta carga você consegue colocar num avião de passageiro. Então é muito interessante, porque nesse momento a gente precisa garantir que a capacidade da Latam de voar internacionalmente, de transportar carga, que é diferente das outras, porque a gente é mais focado nisso mesmo, a gente voa mais internacional, a gente voa mais carga, ajuda o país a se recuperar nesse momento de pandemia. Então a gente está trabalhando muito no Ministério da Saúde, a gente está trabalhando muito para os estados, para trazer os medicamentos, os EPIs, os respiradores, para todas as localidades onde eles são necessários. Muito bom, então.
Jerome, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Pedro. Obrigado pelo convite e vamos se manter informado, porque eu acho que muita coisa está mudando muito rápido. Então, Sim, fica para o exatamente. A aviação está uma correria muito grande. bate-papo para a gente falar de mais novidades lá para frente. Ok, então. Muito obrigado e Um até abraço. mais. Tchau, Obrigado, tchau. público. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.